Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal neste domingão de sol, domingão bonito, domingão na verdade tricolor, né? Tricolor das Laranjeiras, domingão verde, vermelho e branco. Parabéns Fluminense Futebol Clube, um clube de tantas glórias, né? E que nunca tinha conseguido ser campeão da Libertadores. Fluminense que ontem, num jogo épico, um jogo histórico, venceu a Libertadores depois de 121 anos. É um jogo espetacular, com todos os ingredientes de uma final contra uma equipe 6 vezes campeão da Libertadores, uma equipe de tradição demais, acostumado a ganhar a Libertadores. Um jogo com o Maracanã lindo, lindo demais. Um jogo que um jogador, um jovem, que no começo do ano estava no ostracismo, vamos dizer assim, né? Com problemas fora de campo, que foi jogar na Ferroviária de Araraquara, no Campeonato Paulista, e que fez um bom Campeonato Paulista, e com isso volta para o Fluminense. E o treinador Fernando Diniz, que é um treinador muito humano, dá a oportunidade para esse jovem. E esse jovem, com certeza, tem tudo para ser um cidadão do bem e um grande jogador de futebol. Predestinado, né? Predestinado. Ontem sai do banco para dar o título ao Fluminense. E o mais interessante é que o treinador Fernando Diniz diz assim para ele: você vai lá, você vai entrar e vai fazer o gol do título. Gente, isto não é só futebol. Pois é, hoje o vídeo é diferente. O vídeo não é de falar aqui do nosso futebol. O vídeo de hoje é para falar desta emoção que foi o jogo de ontem e que o Fluminense proporcionou ao Brasil. Você pode não ser torcedor do Fluminense, pode não ser torcedor do Boca, pode ser rival, mas não pode negar que foi um grande jogo de futebol, um grande espetáculo. Que foi um jogo que parou o mundo ontem para ver. Que coisa linda você ver o Maracanã daquele jeito. E sem violência. Que é o futebol? Parabéns à torcida do Boca Júnior, que veio em peso para o Rio de Janeiro. O futebol mexe com isso, o futebol, essa emoção do futebol. Eu não estou aqui, nem vou falar aqui de violência, que isso existe hoje em todo canto. Infelizmente existem essas pessoas que misturam futebol com violência. Mas no geral, na grande maioria, vem para torcer, vem pela paixão, vem pelo amor ao seu clube. E o argentino tem amor ao seu país do futebol e aos seus clubes. E o Boca é uma equipe de tradição com uma torcida enorme. E a torcida do Boca compareceu em grande número. Que lindo, que maravilhoso. Mas a torcida do Fluminense estava eufórica, confiante e empurrou o time para uma vitória maravilhosa. O Fluminense que em 2008 perdeu o título da Libertadores injustamente. E futebol tem dessas coisas. O futebol que ontem proporcionou a jogadores que jogaram, que estiveram em 2008 ontem no Maracanã, chorarem de emoção, porque foi reparado um erro, foi reparado uma injustiça no futebol, que foi o Fluminense não ter sido campeão em 2008. Nós vimos ontem jogadores chorarem, como o Thiago Neves, que participou daquele jogo, e que perdeu o pênalti, que o Fluminense perdeu no pênalti, depois de reverter um placar, né, que naquela época era ida e volta.
o Washington Coração Valente, né? Um dos maiores atacantes que esse país já teve. Chorando junto com seu filho de emoção. Não é só futebol isso, meu amigo. Mexe aqui, ó, com o sentimento, né? Com certeza foi reparado uma injustiça do futebol, que foi o Fluminense não ter sido campeão em 2008. Mas os deuses do futebol, ele tem um propósito. E esse propósito foi ontem, depois de 15 anos, o Fluminense ser campeão da Libertadores. Emocionante sobre todos os aspectos. E vários heróis deste título. Sem dúvida alguma, Fernando Diniz é um. Um treinador que veio lá do time pequeno do interior de São Paulo, com ideias que muitos consideravam malucas, muitos consideravam que não ia dar em nada, e ele foi devagarzinho colocando as suas ideias, a sua forma de ver futebol. E ele, como ele mesmo já disse, que ser campeão é importante? É. Mas o mais importante é você não sair das suas ideias, do que você pensa, e ser persistente. E isso está fazendo com que ele seja um vencedor, um treinador que é humano com os seus jogadores, um treinador que conseguiu fazer de uma equipe, vamos dizer assim, os jogadores não tão estrelas como existe, por exemplo, no Flamengo. Um treinador que conseguiu impor uma filosofia de jogo única nesse país. E conseguiu, agora, em 2023, resultados que coroavam a sua ideia, que foi uma virada histórica no Maracanã contra o Flamengo, seu tradicional rival no Campeonato Carioca, dando um verdadeiro chocolate no Flamengo, de todas as estrelas que o time do Flamengo tem. Um treinador que termina o ano como campeão da Libertadores e treinador da seleção brasileira. Treinador que fez com que revelasse para o mundo jogadores maravilhosos como Nino, como André, como Martinelli, como Alexandro, e recuperar esses jogadores que passaram por aí em vários clubes, como, por exemplo, Samuel Xavier, que jogou aqui no Sport, no Ceará, Keno, né? Jogadores como esse John Arias, que jogador fantástico, maravilhoso, um pulmão sensacional. Jogadores vamos dizer assim, não tão novos como, por exemplo, Felipe, o Felipe, né? Que hoje é zagueiro, né? Campeoníssimo. Já tinha sido 2 vezes campeão. Felipe Melo. Campeão pelo Palmeiras. Ganhou tudo pelo Palmeiras. E o jogador sentir emoção. Gente, isso é incrível, inacreditável. Uma coisa assim. Mostra que o futebol não é só dinheiro. Você vê um jogador como Felipe Melo, gente, chorando no banco, ali. É impressionante. E você vê agora um jogador campeoníssimo mundial, como Marcelo. Cria do Fluminense, cria de Xerém. Voltar depois de todos os títulos que ele ganhou no Real Madrid. Todos os títulos de Champions League, Liga, Copa do Rei, enfim, tudo. Campeonato Mundial, campeoníssimo. E o jogador chorar de emoção e dizer no final que o Real Madrid iria entender. Porque ele veio para o Fluminense ser campeão da Libertadores
pelo seu clube do coração. Gente, não é só futebol. Não é só futebol. Você vê um atacante como esse Germancano, que entra na galeria dos grandes ídolos desse clube espetacular que é o Fluminense, de grandes estrelas que já teve no time do Fluminense. Artilheiro do ano no Brasil, artilheiro da Libertadores, fez mais um gol ontem, espetacular. Espetacular. Jogadores como chegaram desacreditados como Ganso, Paulo Henrique Ganso, de uma técnica refinada que não existe mais no futebol brasileiro. Né? Não sei se eu já falei do André, melhor volante do futebol brasileiro. Nino, sem dúvida alguma, melhor zagueiro do futebol brasileiro. Pernambucano e torcedor do Náutico, diga de passagem. Então, um time de guerreiros, como a torcida do Fluminense fala, né? Um time que se preparou para ganhar esse campeonato. E outros jogadores, né? E aí vem o John Kennedy, nome do ex-presidente dos Estados Unidos. Teve problemas disciplinares, de extracampo, e está ressurgindo, porque existe um treinador que não vê só o lado do atleta, do jogador, do boleiro, e o lado humano, de você recuperar primeiro o cidadão. Parabéns a Fernando Diniz, mais uma conquista. Que golaço esse garoto fez. Que emoção. Olha, se é certo, se é errado, mas é aqui para nós. Na minha opinião, bicho. Você comemorar um gol daquele, não tem cartão nenhum. Pode dar vermelho, azul, preto, amarelo, o que for. Sinceramente, não dá para você conter a emoção de um jogador que passou por tantos problemas. Não dá. E foi expulso. E aí a tensão foi grande. Muito grande. Mas estava escrito que o Fluminense iria vencer. Esse clube de tantas tradições. Parabéns ao Fluminense. Parabéns ao Fluminense. Essa vitória do Fluminense dá uma paz de espírito, uma alegria para quem gosta de futebol. Que é a vitória de um time que não foge do seu padrão de jogo. Um time que tem uma confiança de sair jogando. Um time que, na hora de dar chutão, vai dar chutão como deu ontem no final do jogo. E o mais importante é jogar contra uma equipe acostumada a ganhar. E isso todo mundo se preocupava, porque o Boca Juniors é inferior ao Fluminense. Mas o futebol argentino, ele tem essa garra, ele tem essa força, ele vai buscar a vitória sempre. O Boca está de parabéns, porque não se entregou hora nenhuma do jogo. Foi buscar o empate e lutou até o fim para conseguir o resultado. Este vídeo de hoje é para todos os tricolores do Fluminense no Brasil todo, no mundo todo. Para dar os parabéns ao futebol. O futebol vive, o futebol respira. Com a vitória, sem dúvida alguma, de um time que mereceu. De um time que respeita a sua torcida, que agradece ao seu torcedor. Parabéns a todos. E, trazendo aqui para a nossa terrinha, eu vou dar um conselho aos jogadores do esporte, que parece que estão querendo terminar o ano aí, tá nem aí se vai subir, se não vai subir. Tira o exemplo desse time do Fluminense para esses 3 últimos jogos. Tira o exemplo da humildade, da vontade de vencer desse time do Fluminense, desses jovens misturados com jogadores
veteranos que ainda tiveram a emoção e o prazer de jogar futebol em busca de um título inédito, de entregar para essa torcida do Fluminense. Vocês, jogadores do esporte, que parece que estão terminando o ano aí, estão querendo terminar o ano, se vai subir, se não vai, tira o exemplo desse time de guerreiro do Fluminense. Desse time que não se entrega nunca. Tira o exemplo, porque vocês vão ter 3 decisões que no começo do ano foram proclamado campeão da Série B e que foi, hoje, sem dúvida alguma, a maior decepção depois do Ceará. Com um futebol medíocre, um futebol sem raça, um futebol sem entrega, aceitando as derrotas. Pois é, e o torcedor do Sport Clube do Recife merece respeito. Merece respeito demais. Porque se não fosse torcedor do esporte, vocês já estavam fora do G4 há muito tempo. Porque vocês ainda conseguiram ganhar alguns jogos aqui, porque a torcida empurrou, cobrou. É esse conselho que eu quero dar. Que não se entreguem, como fez o Fluminense. Como fez o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, que todos deram como perdido. E vocês viram que para a decisão da Copa Libertadores, que muitos disseram, é o Boca Júnior. E depois muitos viram a invasão da torcida do Boca e disseram, não vai dar para o Fluminense. O Boca é o Boca. Mas a torcida do Fluminense acreditava. A torcida apoiou. A torcida confiou. A torcida chegou junto com um time que joga com amor, com paixão, com qualidade. Esse time do Fluminense é muito bom. Organizado, coisa que o esporte já não é mais há muito tempo. Obediente ao seu treinador, coisa que o esporte não faz há muito tempo. Este é o exemplo que você, jogador do esporte, veteranos e novos, deveriam seguir para estes 3 últimos jogos da Série B. Parabéns, Fluminense Futebol Clube. E eu vou confessar para vocês que eu sou fluminense. Eu morei 7, 8 anos no Rio de Janeiro. E ia para todos os jogos que o Fluminense jogava no Maracanã ou nas Laranjeiras. Eu vi vários jogos do Fluminense nas Laranjeiras. Então eu estou feliz, muito feliz. Porque o meu Fluminense foi campeão carioca e agora é campeão da Libertadores. Chorei em 2008 quando perdeu a Libertadores para o LDU. E ontem chorei de alegria, de emoção em ver o Fluminense Futebol Clube ser campeão da Libertadores. O Pepe Guardiola, né? Se cuidem. Fernando Diniz vai chegar aí. Vamos em busca do título mundial. Fluminense Futebol Clube. Bom domingo, mas antes quero falar dos quilos Ilha do Leite, o melhor rodízio de pizzas, massas e saladas e o melhor buffet também da cidade, de 11h30 até 15 horas. E o rodízio de pizzas, massas e saladas de 18 às 18 às 22 horas e de Dr. Paulo de Tarso Filho, meu amigo, meu grande dentista, especialista em implantes dentários, gente. Entra no Instagram dele, marca uma consulta. Ele não cobra nada não, viu, na consulta. Vocês vão gostar. E quem quiser colaborar com o canal do diretor, um pix aí, pega bem aí o diretor, para incentivar cada vez mais o diretor. rubensbarbosa58@gmail.com. Um domingo abençoado. Parabéns, nação tricolor do Fluminense, campeão da Libertadores. Sou tricolor de coração,
Sou do time tantas vezes campeão. Eita, Fluminense! Fica com ciúme não, torcedor do Náutico, que o Náutico tá aqui também, no coração. Entendeu? O Náutico é o primeiro amor, né? Mas tem o Flusão também. Flusão, campeão. Tô muito bom. O diretor tá muito feliz, sim. O Fluminense é campeão. Valeu!